Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja muito bem-vindo de volta. Eu quero te dizer que agora nós vamos dar continuidade ao estudo da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, a Lei Complementar 117 do ano de 94. É bem verdade que até então nós já visualizamos tópicos extremamente importantes no que diz respeito a essa lei. Diversas discussões teóricas, inclusive práticas, que nós travamos aqui a fim de entender da forma mais propositiva possível essa lei tão importante para o teu concurso público. Então agora juntos nós vamos dar continuidade aos estudos dessa legislação, com a certeza de que tudo o que está sendo discutido aqui vai somar de forma positiva no dia da tua prova, no dia do teu concurso. Inclusive, é promessa nossa desde o início das aulas que nesses nossos momentos tenhamos aqui encontros propositivos, proativos e interdisciplinares, de modo a fazer uma análise não apenas do texto frio da Lei Complementar 117 de 94, porque se a proposta fosse essa, você poderia ler sozinho e entender, mas a nossa proposta aqui ela vai muito além disso. Nós estamos aqui decifrando ponto a ponto a lei orgânica da DPRO com o objetivo de fazer uma análise, entenda, interdisciplinar, associando os instrumentos aqui discutidos com o direito administrativo, com o direito constitucional, penal, processual penal, com a própria ideia de teoria geral do direito e outros elementos e desdobramentos tão relevantes quanto. Então vem comigo, professor Augusto Quaresma, pronto para te ajudar e preparado para visualizar o teu sucesso, que sem dúvidas está muito próximo. Eu tenho certeza que o teu resultado será positivo e propositivo e a gente está às vésperas da mudança da tua vida através dos estudos. Tudo bem? Como você já sabe, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia constitui uma das funções essenciais à justiça. E você sabe a razão disso. É justamente porque sem defesa não há como se falar em exercício de função jurisdicional do Estado. O Estado apenas consegue exercer a sua função jurisdicional de forma típica através do Poder Judiciário se existir ali a atuação da Defensoria Pública ou da Advocacia, exercendo o munus da defesa, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e outros desdobramentos importantes. Então a gente sabe que para aqueles que não possuem necessidade, a Defensoria Pública vai exercer um papel de auxílio, ajuda e defesa de forma integral, jurídica e gratuita. Lembre-se que a Defensoria Pública ela não atua tão somente no âmbito judicial. É possível que a Defensoria Pública atenda também no âmbito administrativo, tanto de órgãos públicos como também de órgãos privados, entidades privadas. Defensoria Pública, ela também possui o poder, dever, de regra, de atuar em todas as instâncias judiciais, tanto na primeira instância, como na segunda instância, como também nos tribunais superiores, STJ, STF, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais superiores de uma forma geral. Eu disse que isso é uma regra porque, excepcionalmente, é possível que a Defensoria Pública não recorra porque não existem elementos que determinam e que mostram que aquele recurso seria ali propositivo a fim de causar um efeito bom e positivo, por exemplo, numa eventual redução de pena. Então, de regra, a Defensoria Pública tem o poder, dever de atuar, mas essa é uma regra que se excetua em diversos contextos e modalidades práticas, tá? Então, basicamente, essas são as observações iniciais que eu venho trazer no que diz respeito à aula de hoje, fazendo um recorte bem específico para você, meu aluno, e você, minha aluna.
Ó, isso é um compromisso meu, Augusto Quaresma, seu professor de legislação institucional. Sempre que possível, eu sei que estamos diante de legislações grandes, como é o exemplo da 117 de 94, e a minha preocupação, eu vou repetir, a minha preocupação para com você, meu aluno, você, minha aluna, é que a gente avance muito e não se lembre o que ficou estudado lá atrás. Então, ó, eu quero que você estude, que você acompanhe as discussões, que você venha comigo, vamos de mãos dadas, mas não se esquece de revisar aquilo que já foi visto lá atrás. Por favor, tá? Se compromete comigo aí, não deixa de revisar. Porque, ó, a curva do esquecimento, ela alcança todo mundo. Então, se tu estuda, não revisa, tu vai esquecer lá atrás. A gente vai chegar na última aula e não vai lembrar o que viu na primeira. Então, se compromete comigo. Promete para mim que você vai revisar, tá bom? Fica revisando, faz tuas observações, faz tuas anotações e não se esquece, por favor, de revisar aquilo que já foi estudado. Isso é um compromisso nosso, mas que vai trazer os benefícios principalmente para você, meu aluno. Lembrando que aquilo que é bom para você também é bom para mim. Tudo bem? Compromisso nosso, tá? Então vamos sempre que possível estar fazendo aqui grifos importantes no início da aula que vai despertar em você gatilhos mentais para aqueles tópicos mais essenciais que já foram estudados no pretérito. Quis dizer assuntos essenciais que já foram estudados no passado. Tudo bem? Então vamos juntos, marchando em frente, mas sem esquecer aquilo que já foi visto lá atrás. Tamo junto? Força e foco nos estudos. Vem para o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos aqui visualizar alguns tópicos extremamente relevantes. Vamos começar a falar acerca das licenças, com previsão específica aqui na Lei Complementar 117 de 94 e que fala para a gente sobre um tópico essencial. O tópico é das licenças. O artigo 55 nos diz que aos membros da Defensoria Pública, conceder-se-á licenças previstas na Lei Complementar 68 do ano de 1992. Eu vou repetir. Aos membros da Defensoria Pública, conceder-se-á licenças previstas na Lei Complementar 68 do ano de 1992. Então, a primeira observação que traz o artigo 55 aqui para a gente é que existirão licenças que serão concedidas, mas me parece existir uma outra legislação complementar estadual, que é a de número 68 do ano de 92, inclusive uma legislação anterior à nossa que estamos estudando nesse momento, que é a 117 de 94, ambas leis complementares estaduais, que vai estar trazendo disposições específicas no que diz respeito à concessão ou não das licenças, tá? Então, existe uma legislação específica que rege a matéria, que pelo menos a priori não é o foco das nossas discussões. Nesse momento, basta saber que há uma lei específica regendo e conduzindo a pauta, que é justamente as licenças, e que essa lei específica não é o objeto do nosso estudo nesse momento. Tá? Vamos focar naquilo que está previsto na Lei Complementar 117 de 94, para que em um segundo momento, caso solicitado de nós, a gente possa fazer um recorte específico sobre essa legislação institucional estadual. Tá bom? Vem para cá. O artigo 56 da Lei Complementar em Destaque nos fala que o membro da Defensoria Pública, ou seja, não é qualquer um, é um membro da Defensoria Pública, que foi licenciado, não poderá exercer qualquer de suas funções, tá? Então, aquele membro da Defensoria Pública, eventualmente licenciado, ele fica impedido de exercer qualquer de suas funções, ok? Então, as funções que nós já vimos, que são competências do defensor público, elas ficam suspensas durante o período em que o membro da Defensoria Pública está licenciado, tá bom? E aí ele fica impedido, ele não poderá exercer qualquer de suas funções.
e nem exercitar qualquer outra atividade pública ou sequer participar, salvo a de um cargo de magistério superior, ok? Então, qual é a regra? Membro de defensoria pública, durante o período em que está licenciado, não pode exercer qualquer de suas funções, nem exercitar outra atividade pública, nem exercitar outra atividade nesse sentido, salvo se a atividade pública que está sendo discutida é um cargo, olha que aqui se fala em um cargo de magistério superior, ok? Um cargo de magistério superior que poderá aqui facilmente ser conciliado com a atividade da Defensoria Pública. Lembrando que apenas há essa possibilidade quando houver a compatibilidade de horários no que diz respeito ao exercício efetivo da condição de defensor público e o exercício efetivo do magistério superior. Mas, nesse momento, eu faço um recorte. No que diz respeito ao artigo 56, você não precisa se preocupar com essa questão pontual que estamos aqui trazendo sobre a ideia de conciliação de horários, justamente porque o artigo 53 nos entrega uma proposta em que o membro da Defensoria Pública estará licenciado. Logo, consequentemente, por efeitos lógicos, ele estará aqui possível de exercer as atribuições destacadas. Tudo bem? Vamos avançar. O artigo 57 da Lei Complementar 117 de 94 nos diz que os membros da Defensoria Pública, tá? Os membros da Defensoria Pública substituir-se-ão entre si. Porque agora eu não estou falando mais de licença, agora eu estou falando de substituições. E aqui de pronto eu faço um registro, porque eu quero que vocês se lembrem que quando nós pensamos na Defensoria Pública, nós pensamos em categorias. Lembre-se que estudamos em tempo próprio que existe a categoria inicial na Defensoria Pública, e essa categoria ela se dá com o cargo de defensor público substituto, tá? E existe o cargo, a categoria final do cargo de defensor público no estado de Rondônia, que é justamente o defensor público de entrância especial com atuação específica nos tribunais superiores e nas turmas recursais, tá? Esse defensor público, ele possui uma atuação um pouco mais especial no que diz respeito a ele exercer a categoria final da carreira de defensor público desse honrado estado. Tudo bem? Então, nesse aspecto, nós temos essa nuance que vai diferenciar as categorias. Possuímos uma categoria inicial, que é a de defensor público, substituto, e temos uma categoria final, exercida pelo defensor público, que acabamos de discutir, que é aquele de entrância especial. Tudo bem? Lembre-se sempre disso. Eu estou falando do mesmo cargo, mas dentro do cargo há uma progressão de categorias. E ao passo que há essa progressão destacada, a consequência prática disso é que existe uma evolução no que diz respeito ao subsídio. Evoluiu de categoria, evolui o subsídio. Beleza, Augusto. Mas e quando nós tivermos aqui uma impossibilidade de atuação de um defensor público de categoria superior, e a consequência prática disso é haver a substituição por um defensor público de categoria inferior? O que vai acontecer no que diz respeito ao salário? Esse defensor público de categoria inferior, que substitui um defensor público de categoria superior, receberá a diferença salarial por todo aquele período em que ele laborou, ou seja, por aquele período que ele efetivamente trabalhou, como se de categoria superior ele fosse. Tudo bem? Agora vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento no que tange a ideia das substituições. Tudo bem? Vem para cá. Aqui no artigo 57, a gente encontra a previsão de que os membros da Defensoria Pública, repito, os membros da Defensoria Pública substituir-se-ão, entre si, ok? Dentro da mesma categoria.
membro de defensoria pública substituir-se-ão entre si dentro da mesma categoria. Isso ocorrerá mediante critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Então, além de tudo isso que já foi posto e discutido aqui por nós, ainda temos essa ressalva trazida pelo artigo 57. Além das regras já discutidas, entenda que tudo isso vai acontecer com base em regras e critérios objetivos trazidos aqui pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. Tudo bem? Avança, porque no artigo 57, parágrafo 1º, nós temos o seguinte registro. O defensor público geral, tá? O defensor público geral designará substituto. Veja aqui, o defensor público geral designará substituto no caso de afastamento de defensor por qualquer motivo, por qualquer razão. Eu repito, o defensor público geral, tá? Ele designará um substituto no caso de afastamento do defensor por qualquer motivo. Um recorte bem especial para a gente lembrar que o que vale, tá? O que conta efetivamente se chama interesse público, tá? O que vai valer, o que vai contar de fato é o interesse público, que é justamente aquilo que deve prevalecer e estar em primeiro lugar nas discussões. Tudo bem? Vamos avançar agora para o próximo registro, para o próximo recorte, que é justamente este trazido pelo parágrafo 2º, nos dizendo que, por necessidade de serviço, os defensores públicos poderão ser substituídos. Veja que pontuação interessante. Por necessidade de serviço, os defensores públicos poderão ser substituídos excepcionalmente por ocupantes de cargos de classe inferior ou superior. Ok? Vê que recorte interessante esse trazido pelo 57º. Por necessidade de serviço, os defensores públicos poderão ser substituídos, mas aí recorta esse excepcionalmente. Porque o excepcionalmente deixa muito claro que essa não é a regra, e sim uma exceção posta pelo artigo 57, parágrafo 2º, onde os defensores públicos poderão ser substituídos excepcionalmente por ocupantes de cargo de classe inferior ou superior, tá? É o recorte trazido pelo 57.2. E aí avançamos agora com o artigo 58, já falando acerca de uma outra pauta, que é justamente a aposentadoria. O artigo 58, ele fala pra gente que, vamos lá, 58. Para efeito de aposentadoria, aplica-se aos membros da Defensoria Pública o disposto na Lei Complementar 68 de 1992. Então, olha, porque mais uma vez, essa lei complementar, que eu repito, não é o objeto do nosso estudo nesse momento. Ela vai ser solicitada de nós, mas nós vamos estudar em tempo próprio, ok? Mas aqui no artigo 58 da Lei 117 de 94, temos a informação de que, para efeitos de aposentadoria, no que diz respeito a esse direito fundamental, que é o direito de se aposentar, as regulamentações práticas serão postas pelo artigo 58 da Lei Complementar 117 de 94. Tudo bem?
Vamos para cá. Para efeito de aposentadoria, aplica-se aos membros da Defensoria Pública o disposto lá na Lei Complementar 68 de 92. O membro da Defensoria Pública aposentado não perderá seus direitos e prerrogativas. Repito, o membro da Defensoria Pública aposentado não perderá seus direitos e prerrogativas, salvo aqueles que são incompatíveis com a sua condição de inativo. Ou seja, a regra é que o membro da Defensoria Pública, quando se aposente, não perca seus direitos e prerrogativas. Essa é a regra, tá? Continua gozando dos mesmos direitos, das mesmas prerrogativas, com a ressalva, tá? Excepcionando aqueles direitos que são incompatíveis com a sua condição de inativo. Por quê? Existem direitos que o defensor público, membro da defensoria, ele não tem como continuar gozando porque ele está na inatividade. Ok? Então, ó, tá inativo, não tem mais como gozar de alguns direitos, benefícios e prerrogativas. Aí, consequentemente, estes direitos que são incompatíveis com a atividade de inativo, eles não vão mais ser gozados. Isso é uma questão bem lógica. Perfeito? A gente ainda tem o seguinte, ó. Artigo 59. A aposentadoria compulsória, tá? A aposentadoria compulsória vigorará a partir do dia em que for atingida a idade limite, ok? Mas veja que, de regra, o artigo 59 ele não trouxe para nós a informação de qual seria essa idade limite. Inclusive, existe muita discussão no âmbito dos tribunais superiores a fim de se pacificar ou buscar pacificar qual seria essa idade padrão de fato para aposentadoria compulsória. Discussões que nós vamos ter em tempo próprio quando do estudo lá da Lei Complementar 68 de 92. Tudo bem? Vamos avançar aqui agora para o próximo artigo, que é o artigo 60, responsável por nos trazer a seguinte discussão. A aposentadoria por invalidez, será concedida a pedido. A aposentadoria por invalidez será concedida a pedido ou decretada de ofício, ok? Aposentadoria por invalidez concedida a pedido ou decretada de ofício. E dependerá, em qualquer caso, de verificação de moléstia que venha a determinar ou que haja determinado o afastamento contínuo da função por mais de 2 anos. Ok? Essa é a previsão no que diz respeito à aposentadoria por invalidez. É lógico que regras mais específicas serão discutidas em tempo próprio, mas nesse nosso primeiro recorte recebemos a informação de que a aposentadoria por invalidez ela será concedida a pedido ou decretada de ofício e dependerá em qualquer caso, tanto quando de ofício quanto a pedido, da verificação de moléstia que venha a determinar ou que haja determinado o afastamento contínuo da função por mais de 2 anos. Augusto, e quais seriam essas moléstias que, de regra, determinariam esse afastamento superior a 2 anos? Aí, os parâmetros específicos a essa situação, reforço, nós vamos discutir em tempo próprio. Tudo bem? Avança. Parágrafo único nos diz que a inspeção de saúde, ok? A inspeção de saúde, para fins deste artigo, poderá ser determinada pelo defensor público geral, ou de ofício, ou mediante proposta do Conselho Superior, tá? A inspeção de saúde para fins deste artigo
poderá ser determinada pelo defensor público geral, de ofício ou mediante proposta do Conselho Superior. Agora, no que diz respeito à disponibilidade, tá? A partir do artigo 61 da Lei Orgânica da DPRO, a gente encontra a previsão de que ficará em disponibilidade o membro estável da Defensoria Pública. Ok? Então, no começo do artigo 61, na parte inicial desse artigo, a gente já encontra uma previsão interessante. Para ficar em disponibilidade, o membro tem que ser estável. Não existe essa possibilidade de estabilidade para membro, aliás, de disponibilidade para membro não estável da Defensoria Pública. Ok? Cujo cargo seja extinto ou declarada a sua desnecessidade até o seu adequado aproveitamento. Ok? Eu reforço, fica em disponibilidade membro estável, aquele que já está com estabilidade garantida. E aí você pode se perguntar, Augusto, mas quem é que tem estabilidade no que diz respeito à Defensoria de Rondônia? Bom, estabilidade se alcança após 3 anos de efetivo exercício e após aprovação em um estágio probatório. Aí você passa a gozar de estabilidade. Tudo bem? Vamos para cá. Artigo 62 nos diz que a disponibilidade outorga ao defensor público a percepção de seus vencimentos e vantagens e a contagem de tempo de serviço, como se estivesse em exercício, ok? A disponibilidade outorga ao defensor público a percepção de seus vencimentos e vantagens e a contagem do tempo de serviço, como se estivesse em exercício. Perfeito? Então conta e continua contando o tempo de serviço desde que cumpridos os requisitos do artigo 62 aqui destacado. O artigo 63 nos diz que o membro da Defensoria Pública, tome nota, o membro da Defensoria Pública em disponibilidade não poderá exercer funções ou atividades vedada aos que se encontrem em atividade sob pena de perda do cargo. Ok? É a previsão expressa do artigo 63 nesse sentido. Vamos agora aqui responder algumas questões de prova. Tá? Vamos lá. As decisões disciplinares que não acarretem remoção, disponibilidade ou aposentadoria do defensor público do Conselho Superior da Defensoria Pública de Rondônia exigem o voto. Vamos lá. As decisões disciplinares que não acarretem remoção, disponibilidade ou aposentadoria do defensor público do Conselho Superior da Defensoria Pública de Rondônia exigem o voto. De quem, Augusto? Vamos lá. Vê que situação pontual interessante, que inclusive é regulamentada pelo artigo 16, parágrafo 2º da Lei Complementar 117 de 94. Vê só o que diz esse artigo. Compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública as decisões administrativas do Conselho Superior são sempre motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurado ainda contraditório e assegurado a ampla defesa. Então vamos lá. Voto de maioria absoluta, ok? Então nós temos aqui, que a previsão que se é trazida pelo artigo em destaque é justamente de maioria absoluta e não de maioria absoluta em 2 turnos de votação. Por essa razão, o gabarito dessa questão é facilmente a letra A. Vamos avançar com mais uma questão que encontra previsão lá no artigo 21 da Lei Complementar supracitada, ao dizer que aos defensores públicos compete, defender nos processos criminais os réus que não tenham defensor constituído, inclusive os réis,
Augusto, o que é que vem a ser um réu revel? Réu revel é aquele que não juntou os recursos no prazo correto, não apresentou as defesas no prazo correto, de repente ele até começou com um advogado particular, o advogado juntou uma renúncia no processo e agora ele está nem aí, nem foi mais encontrado, foi intimado por edital, enfim, ele está revel no processo. O defensor público tem o dever de representar até esse réu, perfeito? Mas vamos para as questões. Em matéria criminal, consoante o que dispõe a lei complementar tal, compete aos defensores públicos, aí vê o que diz a letra A. A letra A. Defender nos processos criminais os réus que não tenham defensor constituído, inclusive os revéis, independentemente da declaração de hipossuficiência econômica. Perfeito, gabarito certinho, gabarito tranquilo, letra A. Dessa forma nós concluímos mais um bloco de intensas aulas para que a gente some aqui conhecimento necessário o suficiente para que você venha a ser efetivamente aprovado. Fosse foco nos estudos, estamos juntos, batalhando, derramando suor, derramando sangue até a sua aprovação. Conta comigo. Até mais.